Nesse vídeo eu vou te mostrar duas ações baratas para você ir lá e comprar agora, que estão descontadas aqui nesse momento. E vou te contar também o segredo para você ter uma carteira, um resultado acima da média. Porque se você pensa que ganhar dinheiro na bolsa é quando você vende aquela ação com lucro, quando você realiza o lucro, você está enganado. Na bolsa você ganha dinheiro mesmo é na compra. É isso mesmo, é comprar barato. Comprar aquela boa empresa, aquela empresa que está alinhada ali com seus objetivos, quando o preço dela cai. Melhor estratégia que essa não existe. E é isso que eu vou trazer para você aqui agora. Duas excelentes ações, excelentes empresas de setores perenes, pagadoras de dividendos e que estão baratas agora. Se você é buy and holder, se você investe para viver de renda assim como eu, essas ações vão fazer total sentido aí para o seu objetivo, vão fazer total sentido na sua carteira. Então já toca o sino aí para se inscrever aqui no canal e deixa aquele like também na parceria se esse tema aqui for relevante para você. Antes de eu te mostrar essas duas empresas, eu preciso te explicar uma coisa. Cara, você quer ter um resultado acima da média? Aprende isso aqui que você vai se dar bem na bolsa. Você tem que aprender a comprar. Você tem que saber comprar. Pô, mas como assim? Qual ação comprar? Também, mas não é isso. Porque as empresas boas, aquelas que pagam dividendos, que são sólidas, que são resilientes, a gente já sabe quais são. Isso é mais fácil. Você pega banco, por exemplo. Que banco é bom? É Banco do Brasil, é Itaú, é Bradesco, um Santander. Mas onde está o segredo, então? Se todo mundo já sabe quais ações são, cadê o segredo? O segredo está em quando comprar. Porque esse quando, ele vai determinar quanto você vai pagar pela ação. Porque para que você tenha um resultado acima da média, ou seja, para que você enriqueça mais rápido, você precisa comprar essas boas empresas quando elas estão com alguns probleminhas. Porque nesse momento elas ficam mais baratas. Se você pegar essa manha, se você pegar esse timing, você chega muito mais rápido no seu objetivo. Porque você que é investidor da Bolsa Brasileira, assim como eu, a gente sabe que não tem tantas empresas assim. A Bolsa Brasileira é relativamente pequena. No total aqui a gente deve ter mais ou menos umas 400 e poucas ações listadas. Então na prática a gente fica comprando as mesmas empresas. É todo mundo comprando o Banco do Brasil, comprando o Itaú, comprando Taesa, Petrobras, Vale, Itaúsa, Semig, Sanepar, enfim, BB Seguridade, enfim, tem muitas outras boas empresas, mas consistentes, resilientes mesmo, aquelas que atendem aquele nosso filtro mais rigoroso ali, principalmente para quem quer viver de renda, que quer aquele dividendo mais consistente, dentro ali de uma média, você vai ter ali umas 15, 20 empresas, 25 assim no máximo. Então se todo mundo compra as mesmas empresas, por que tem gente que tem resultados melhores que o seu? Pô, se o cara comprou Banco do Brasil e eu comprei Banco do Brasil, a carteira dele tem resultados melhores que a minha, por quê? Porque ele pagou mais barato do que você. Esse é o segredo. Pagar barato por boas ações. Então se você pegar esse time de quando tá tudo caro, você fica ali acumulando caixa, quietinho, e aí quando rola aquela crisezinha, aquela turbulência, que as boas ações caem, você ir lá e comprar, seu resultado vai ser muito superior à média. E quando eu digo aqui de resultados superiores, eu tô falando aqui tanto em valorização patrimonial, quanto em percentual de dividendo. Quando você compra mais barato, você tem mais patrimônio na valorização e mais dividendo. Porque quem comprou Bradesco na crise a R$11, hoje ele está 17. Você teve uma valorização aí de R$6 por ação, 50%. E quem comprou Bradesco um pouco depois, o mesmo Bradesco, e pagou R$15, teve R$2 de valorização só. Um percentual muito menor. Percebeu que o segredo do sucesso está em quanto você paga pela ação? Pagar caro por melhor que seja a ação é sempre um péssimo negócio. Bom negócio é comprar barato, coisa boa sempre. Então as duas ações que eu vou citar agora nesse vídeo estão extremamente descontadas agora, hoje. E isso aqui não é recomendação de compra, porque você não pode confiar em mim para comprar. Você tem que ir lá ver. Vai lá, faz a sua análise, vê se ela está barata mesmo, se ela cabe aí dentro da sua carteira e se você enxerga essa oportunidade. Eu estou aqui te falando o que eu estou vendo. Eu estou trazendo aqui o meu ponto de vista e no meu ponto de vista elas estão extremamente descontadas e eu vou provar isso para você agora. E a primeira delas é BB Seguridade, que na data aqui da gravação desse vídeo, ela está cotada a R$ 32,24. E a gente pode ver aqui no gráfico que ela chegou a R$ 42,00 em abril agora de 25. Aí ela apresentou queda nos resultados, inclusive eu fiz uma análise completa do resultado aqui do segundo trimestre de 2025 de BB Seguridade. Se você quiser ver isso aqui detalhadamente,
tudo que rolou aqui com os resultados de BB Seguridade, eu vou deixar isso aqui no card para você. E aí, em função dessa queda de performance, a ação caiu de R$ 42,00 para R$ 32. Mas vamos aqui dar uma olhada nos outros indicadores. E olha só, aqui a gente tem na tela o histórico do PL. PL, para quem não sabe o que é preço sobre lucro. É quanto você está pagando pelo lucro da empresa. E para esse indicador aqui, quanto menor, melhor. Mais barata, mais descontada a empresa está. Menos está sendo pago pelo lucro da empresa. E aqui, olhando o histórico, a gente pode perceber que o PL atual, 7,21, é o menor PL em 10 anos. O lucro da empresa nunca teve tão barato quanto agora nos últimos 10 anos. E aí, com isso, com essa queda na cotação, olha só o que acontece com os dividendos. O dividendo atual está em 13,11. O maior dividendo dos últimos 10 anos, se você observar aqui pelo gráfico. E a empresa tem, de média, 8,43% de dividendos pagos. Dividendo acima de 6% de média, desde que pagos aí de forma ininterrupta, por boas empresas, consistentes e resilientes, para mim já é um ótimo negócio. Aqui, 8% de média, com dividend yield atual em 13%, isso aqui é convidativo. Agora a gente vai aqui para outro indicador, que isso aqui é muito importante. Mede a eficiência que a empresa tem em fazer lucro com o capital do acionista, que é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E aqui a gente pode perceber que o ROI atual, 84,97, está na média de cima aqui do histórico da empresa. Porque tirando o pico aqui de 19, se a gente comparar a rentabilidade da empresa de 2016 a 2021, o ROI está muito bom aqui frente à rentabilidade que a empresa conseguiu no passado. E agora a gente vai olhar um indicador que mede o endividamento, que é dívida líquida sobre EBIT. E aqui menos 0,88. Isso aqui indica que a empresa não tem dívida, ao contrário, ela tem caixa. E agora aqui liquidez corrente. Esse indicador, se for 1, indica que a empresa tem 100% dos recursos necessários para fazer frente às obrigações de curto prazo, aquelas obrigações dentro de uma janela de 12 meses. Aqui no caso 1,40, indica que a empresa tem recursos para cobrir todas as dívidas e ainda 40% de sobra, 40% de caixa excedente para essas dívidas de curto prazo. Então a gente vê que BB Seguridade está saudável financeiramente, com um ROI altíssimo, dentro das médias superiores ali no histórico da empresa, dividendos altos também e PL o mais baixo dos últimos 10 anos. Então está descontado aqui em função dos últimos resultados. E um outro indicador muito importante que fornece para a gente aí mais um elemento para a gente saber se a gente está pagando caro ou barato pela ação é o cálculo do preço teto. Isso aqui é muito importante. Você sempre tem que fazer quando você for comprar a ação, porque te dá uma referência ali interessante com base nos dividendos. Então, se a sua expectativa de dividendos for 6% ao ano, que é o meu caso aqui, então o preço teto de BB Seguridade é R$ 44,15 e ela está ali por 32, então isso indica pra gente aqui que ela tem um possível upside se ela for pro preço teto de 35% aproximadamente. Então isso aqui para mim é oportunidade com certeza e eu tô lá comprando. Mas isso sou eu, você analisa aí, vê se você chega à mesma conclusão. E a próxima empresa que também está descontada e que no meu ponto de vista é uma oportunidade para compra é Itaúsa. Itaúsa está cotada hoje aqui na data de gravação desse vídeo 11,09. E olha aqui o gráfico dos últimos 10 anos de Itaúsa. Dá uma olhada no crescimento que essa empresa teve. Saiu aqui de perto de R$ 2,00 em 2015 para R$ 11 em 2025. PL, preço sobre lucro, vamos dar uma olhada aqui no histórico de Itaúsa. E se a gente observar nesse gráfico, a gente vê que o PL veio crescendo aqui de 2015 até 2020. Ou seja, ela veio ficando cara nesse período. E aqui em 2025, o PL está na parte baixa aqui do gráfico, que é de 2021 a 2025. E PL acima de 10, eu não costumo nem olhar para a ação. Salvo, obviamente, raríssimas exceções, para toda a regra aí, a gente tem as exceções. Mas pagar 7 vezes o lucro em uma ação da qualidade de Itaúsa, pagadora de dividendo, para mim é negócio. Mas obviamente que você jamais pode olhar só o PL. Você tem que olhar aqui o conjunto da obra como um todo. E PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 1,36. Isso aqui é excelente também. Abaixo de 3 está totalmente dentro do meu critério. E para quem não sabe muito bem aqui o que é PVP, PVP é preço sobre valor patrimonial. Mas como que a gente interpreta isso? E esse valor patrimonial, o patrimônio da empresa, o que é? O que é isso? É o prédio lá da empresa, o imóvel, né? Os computadores, a frota da empresa, o ferramental da empresa, se for o caso, a mobília, as cadeiras, enfim.
Esse é o patrimônio da empresa. Então, se o preço sobre valor patrimonial, o PVP, for de 1, significa que a empresa está sendo negociada pelo valor que ela tem de patrimônio. E isso é muito barato. Se for uma boa empresa, uma empresa saudável, sólida, negociada com PVP de 1 ou até abaixo, isso é muito barato. Porque a empresa não vale só as cadeiras, as mesas, o prédio, os carros. A empresa tem o valor da marca, tem a carteira de clientes que tem um valor absurdo no mercado, tem o seu posicionamento no mercado, a capacidade de fechar novos negócios. Enfim, então PVP até 3, pagar até 3 vezes o valor patrimonial, ainda é bom negócio. E aqui no caso de Itaúsa, 1,36 está excelente. Agora aqui os dividendos. Itaúsa pagou nesse último período 9,76% de dividendo, quase 10%. E quem acompanha Itaúsa, quem tem Itaúsa na carteira, sabe que geralmente ela não paga dividendos tão altos assim. Fica ali em torno de 6%, 7%, como a gente pode ver aqui no gráfico de 2020 para cá. Teve só outros picos iguais a esse aqui em 15 e 19. Então isso aqui demonstra que a empresa segue lucrativa e distribuindo aqui um excelente dividendo. E agora o ROI. ROI de Itaúsa aqui em 17,33, o que é ótimo. ROI acima de 15 é muito bacana. Claro que quanto mais, melhor. A gente viu aqui BB Seguridade, 80 e poucos % de ROI. Mas ali é outra história, é outro segmento. Mas um ROI acima de 15 já é um bom ROI. Aqui como está 17 e mantendo aqui a média da empresa, fluindo muito bem, então isso aqui é um ótimo resultado. Agora vamos dar uma olhada aqui em dois indicadores que medem aí o endividamento da empresa. Vamos ver como está a saúde financeira de Itaúsa. E aqui dívida líquida sobre EBITDA em 0,22, uma dívida extremamente baixa, praticamente sem dívida. Esse indicador até 3 é tolerável. Agora a dívida acima de 3 vezes o EBITDA, você já tem que olhar com mais cuidado, com mais critério, porque pode indicar uma dificuldade financeira. E liquidez corrente aqui de Itaúsa em 2. Isso aqui significa que se a empresa tem 10 milhões de obrigações de curto prazo, ela tem 20 milhões em caixa. Então aqui, extremamente saudável financeiramente. Então Itaúsa aqui, obviamente, uma bravíssima pagadora de dividendos. Eu tenho na minha carteira desde quando eu comecei a investir e comprando a bons preços, que é o segredo, é só alegria. É uma empresa que gosta aqui de remunerar o acionista. E obviamente que existe uma terceira empresa também que está extremamente descontada agora do momento. Talvez seja aí a grande oportunidade dos últimos tempos, que é Banco do Brasil. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você também, muito interessante, assiste lá, não perde essa chance. Bom, então era isso, eu queria aqui ressaltar para você o que eu disse lá no início, porque isso aqui é muito importante e você não pode esquecer. Se você quer ter resultados aí acima da média, você precisa escolher os momentos de comprar. Na bolsa não se ganha na venda, se ganha na compra, que é comprar coisa boa pagando barato. Porque a pior coisa do mundo é quando você vende uma ação e depois ela começa a se valorizar. Isso aí dá uma dor de corno que você não faz ideia. Então eu não comemoro quando eu vendo, até porque eu raramente vendo. Eu comemoro mesmo quando eu compro uma ação boa que atenda ali aos meus critérios de remuneração, pagando barato. Porque ali eu sei que eu vou ter todo o crescimento da empresa a partir daquele valor que eu paguei. Bom, então era isso. Se você curtiu esse conteúdo, se isso aqui foi útil para você, clica aí no sino para se inscrever aqui no canal, deixa aquele like na parceria para você seguir recebendo aí todos os conteúdos informativos que eu posto aqui para te ajudar. Beleza? Abração, tamo junto, até a próxima.